Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vim contar um momento marcante do Videtim na minha vida. Eu considero esse dia como o dia da minha conversão. Foi no dia 15 de setembro de 2017 e, se eu não me engano, foi o segundo musical da LA. E nessa época eu não frequentava nenhuma igreja. Minha mãe já era membro da Nova Vida, mas eu não. Eu ia de vez em quando com ela, em alguns domingos, mas eu ia pra fazer companhia e não pra fazer parte, sabe? Eu não abria meu coração pro que tava acontecendo lá. E eu ia só por ir. E era só isso. E nesse ano, na escola, eu tava no 8º ano, 2 amigos meus iniciaram uma célula no intervalo da escola. E uma amiga minha ficou falando pra eu ir com ela. E eu não queria ir, mas depois dela insistir muito, eu acabei cedendo e fui. E eu lembro o que eu falei no primeiro dia que teve a célula, que eu não iria me permitir que o que acontecesse ali mudasse quem eu era. Que aquilo não alterasse meu modo de vida, não alterasse nada em mim, não me fizesse mudar de opinião. Eu não queria que aquilo trouxesse transformação nenhuma na minha vida. E eu ficava meio dura, sabe, em relação ao que acontecia lá. Mas da mesma forma que, tipo, você vai quebrando o gelo, aos poucos eu fui cedendo um pouquinho aos momentos que aconteciam ali, mas eram exatamente momentos. Depois que eu saía dali, eu mantinha minha vida da mesma forma que tava. E como eu disse no início da célula, eu não transformei nada em mim. E isso permaneceu por um longo tempo em todos os encontros. Nesse ano foi o 12º congresso do Videtim e minha mãe tinha pego uma ficha pra mim. Minha mãe não perguntou se eu queria ir, ela pegou uma ficha, preencheu e entregou. E eu não tava muito a fim de ir também, mas não tinha o que fazer porque ela já tinha entregado a ficha, né? Mas eu nunca tinha frequentado o Videtim. E no mês de setembro ia ter esse culto do LA. E uma amiga da minha mãe, que é lá da igreja também, falou pra minha mãe que ia ter um cultão na sexta-feira e que ia ser muito legal, que ela ia levar as filhas dela pro culto e que ela podia me levar também. E minha mãe falou comigo e eu não queria ir. Principalmente porque eu sou muito tímida e eu não queria ir sem minha mãe, sabe? Eu já tava insegura de ir, e aí eu não ia ter a minha mãe comigo lá, e eu tava inventando um monte de historinha pra não ir. Ela falava que eu tinha vergonha de encontrar com pessoas que eu conhecia, enfim, uns bagulhos de nada a ver. Mas na tarde do dia 15, eu lembro que eu chorei muito, porque no fundo do meu coração eu queria ir, queria ver como era, queria experimentar e vai que, né? Mas ao mesmo tempo eu não queria. Era basicamente uma batalha entre a minha carne e o meu espírito. E foi uma batalha muito difícil. Eu chorava muito, muito. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que escolher, eu não sabia como ia ser aquele dia. E já tava em cima da hora, minha mãe falou que precisava dar uma resposta pra amiga dela, e eu falei que eu não ia. E aí, beleza. Eu fui conversar com minha amiga da célula e ela falou pra mim, pra eu ir. Falou pra eu me arrumar, pra eu me permitir ver e conhecer como era. E eu acabei cedendo, me arrumei e fui. Falei com a amiga da minha mãe e ela não tinha saído ainda, então eu fui. Chegando lá, eu lembro que foi muito estranho pra mim, porque, como eu falei, eu sou ainda muito tímida. E chegando lá tinha um monte de gente junta e eu me sentia super que eu não fazia parte dali. E
E acabou que eu encontrei, como eu já imaginava, pessoas conhecidas. Encontrei umas meninas da minha escola. E eu sentei com elas e o culto começou. Eu não me lembro de tudo que aconteceu, porém eu lembro de momentos específicos. Me lembro de uma parte no período que estava tocando algum louvor e que eu estava observando as pessoas à minha volta. Eu estava sentada, toda séria, olhando as pessoas à minha volta e eu tava vendo as pessoas se entregando naquele momento, louvando, adorando, levantando os braços. E eu olhava e no fundo eu pensava, cara, será que um dia isso vai acontecer comigo? Será que um dia eu vou me entregar dessa forma? E aí o culto foi passando. Eu lembro que eu gostei muito do que foi acontecendo, fui observando tudo. E a pedra de gelo foi quebrando aos poucos. No final do culto, já tava ficando tarde, né? Aí tava sentada eu e mais duas meninas do meu lado direito e mais duas do meu lado esquerdo, se eu não me engano. A que tava do meu lado foi embora. E a que tava do lado dela falou pra eu sentar no lugar dela. Ah, eu sentei. Tudo bem. Continuando o culto. Não lembro quem foi que falou lá na frente. Mas disse que em alguns bancos do templo tinham uma surpresa. Não eram em todos. E eu fui olhar debaixo do meu banco e tinha. Eu fui olhar no banco que eu tava sentada antes e não tinha. Eu fiquei pensando assim. E eu guardo essa surpresa até hoje. Foi uma cartinha que foi um momento que Deus falou muito no meu coração. E nessa cartinha diz: eu estou aqui, e jamais me esquecerei de ti. Busque a minha face, busque sua identidade em mim. Eis que estou à porta e bato. Assinado Deus. E eu li essa carta e eu lembro que eu sorri na mesma hora. E eu senti que foi Deus falando claramente comigo. E continuou o culto e eu fiquei com a cartinha na mão, pensando nela e tudo mais. Quando acabou, eu encontrei minha mãe lá e eu falei, cara, é aqui que eu tenho que estar. Aqui é o meu lugar. E não só aqui no templo físico da igreja, né? Aqui na presença de Jesus. E a partir daquele momento eu realmente abri o meu coração pra Jesus entrar. Eu realmente aceitei o pedido que ele me fez. Eu passei a buscar a face dele e eu passei a buscar quem eu era nele. E hoje eu percebo o cuidado que Deus teve em cada detalhe da minha vida. E que tudo na minha vida sempre apontou pra ele. Eu que não enxergava isso. Mas ele sempre buscava meios de se aproximar de mim. E eu não deixava. Eu me trancava numa bolha e não deixava que ele se aproximasse de mim. Mas a partir do momento em que eu cedi, em que eu abri essa bolha e deixei Jesus estar comigo, tudo mudou. Não foi uma vida perfeita, porque eu enfrentei muitas dificuldades, isso é fato, porque estar com Jesus não significa que você não vai ter problemas, significa que ele vai estar com você e vai te ajudar a enfrentar esses problemas. A diferença é que depois que eu permiti a entrada de Jesus na minha vida, eu sabia que eu não estava sozinha. Eu podia enfrentar o que fosse, que eu sabia que ele estava ao meu lado. E quando tudo na minha vida estava desabando, quando eu já não sabia mais o que fazer, eu corria para Jesus e ele reconstruía tudo em mim. E me aconchegava nos seus braços e me mostrava que ele tinha o controle de tudo. Ele sempre teve e sempre terá. Então, foi isso. Esse momento me marcou muito. Ele faz parte de mim. Ele faz parte de quem eu sou hoje. E eu sou muito grata a Deus por esse amor que ele teve por mim, esse cuidado que ele teve comigo. E uma coisa é certa, ele tem esse amor, esse cuidado por todos. Só depende da gente, só depende
de mim, só dependeu de mim pra abrir o meu coração, porque Jesus já estava tentando me aproximar dele. Então, um conselho que eu posso te dar hoje é: se permita ser amado por Jesus, se permita ser tocado e transformado por ele, porque ele sabe o melhor pra você. Ele tem planos perfeitos pra sua vida e o nosso lugar é nele. Nós fomos criados por ele e para ele, e longe dele não tem como viver. Então não deixe que o inimigo coloque corrente nas suas pernas que te impeçam de correr para Jesus. Abra o seu coração, abra a porta do seu coração e deixe que Jesus entre, transforme tudo. Deixe que o Senhor te mostre quem você é nele. E é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau.